Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, sou um dos professores do curso Sou Marinheiro, que é esse curso que você vai assistir nesse vídeo agora. Galera, é isso mesmo. Se você quiser acompanhar todo o edital do concurso de aprendiz marinheiro ou do fuzileiro naval, se inscreve aí no nosso canal, que todas as aulas elas estão disponibilizadas no YouTube, tá? A gente vai seguir postando para vocês se atualizarem. Então é isso, boa aula, curte aí o nosso vídeo para nos ajudar e vamos que vamos estudar. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini. Vamos para mais uma aula de matemática. Nossa aula vai ser de conjuntos numéricos, vai ser uma aula bem breve, não creio que vai demorar muito. E é uma aula de simbologia matemática, tá? Nessa aula eu costumo dizer para os meus alunos que todo matemático ele é preguiçoso. Como assim, professor? O matemático, na verdade, ele não é preguiçoso. Ele tenta, como é que se diz? Ele tenta diminuir expressões que ele, em teoria de conjuntos, ele iria escrever muitas frases. Então ele criou símbolos, ele criou uma simbologia para simplificar a vida dele. Beleza, pessoal? Vamos começar a nossa aula. Nossa aula, então, vai ser a aula 5 de conjuntos numéricos e o título da aula é esse aí que vocês estão vendo, tá? É esse título aí, ó, os símbolos da linguagem dos conjuntos, um breve resumo. Beleza? Vamos que vamos. Pessoal, então nós vamos falar só desse tópico aí, o tópico de símbolos, e vamos começar diretamente com alguns símbolos nos quais a gente já até introduziu aqui durante as aulas. Vou pegar a caneta azul aqui para a gente ver melhor. Bom, o primeiro símbolo é o símbolo de pertencimento. Ó, aqui nós estamos falando do elemento A, ó, desculpa aí que eu errei a aba aqui, vamos lá. O elemento A pertence, aqui o símbolo de pertence aqui ao conjunto A. É assim que a gente vai ler. Olha a leitura dela aqui, ó, a leitura dessa frase matemática. A pertence a A. O elemento A pertence ao conjunto A. Gente, não tem mistério. Só estou mostrando para vocês aqui como que faz a leitura dos símbolos. É uma questão de estar acostumado. Eu disponibilizei aí no Google Classroom do curso do Sou Marinheiro como é que fala? Um texto só com essa simbologia toda bem explicadinha. Ou seja, o resumo dessa aula, aliás, vai mais do que o resumo. Essa aula é o resumo do resumo. O resumo dessa simbologia está toda aí no Classroom para você ler. Tire suas dúvidas. E temos um exercício a respeito disso. Tá? Próxima simbologia é o símbolo de não pertence. Lembrem vocês que praticamente toda vez que eu tiver um símbolo que é bem parecido com o outro, só que a única coisa que vai diferir vai ser um tracinho no meio, estão vendo aí esse tracinho no meio aí? Significa que a gente vai colocar uma negativa na frente. Então, se o primeiro símbolo significa pertence a, o segundo símbolo que tem um tracinho embaixo significa não pertence a. Então, como é que se faz a leitura? Nós vamos ler o elemento A não pertence ao conjunto A. Beleza? A não pertence a A. Próximo símbolo aí, ó. O conjunto A é o conjunto dos X. Aí temos uma barrinha aqui em vermelho. Como que nós vamos ler essa barrinha? Ó, vamos ler assim, ó. A é o conjunto dos X, tal que X tem propriedade P, que é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. A é o conjunto dos X, tal que, a barrinha significa tal que X tem propriedade P. Beleza, pessoal? Então vejam vocês que aquilo que eu falei é verdade. Os matemáticos, eles simplificam essa questão de escrita deles. Eles não gostam de escrever muito, então eles usam uma simbologia para poder estar escrevendo frases matemáticas de teoria de conjuntos de maneira mais encurtada. Beleza? Vamos para o próximo slide. Ó, algumas coisas aí a gente já conhece. Ó. Temos aqui o símbolo de igualdade. Ó. Símbolo de igualdade. Como que nós vamos ler isso? O conjunto A é igual ao conjunto B. A é igual a B. Em teoria de conjuntos, toda vez que nós temos letras maiúsculas, significa que é um conjunto. Toda vez que a gente tem letra minúscula, significa que é um elemento. Beleza, pessoal? Então, está explicado aí o sinal de igualdade. Aí lembrem vocês aí, eu acabei de falar, quando nós temos um símbolo que é praticamente igual ao outro, a única coisa que vai diferir é uma barrinha cortando no meio. O que essa barrinha significa? Essa barrinha é uma negação. Ah, então eu vou ler assim, ó, o conjunto A, opa, é diferente de B. Gente, dizer que uma coisa é diferente é a mesma coisa que dizer que o conjunto A não é igual a B. Beleza? Então, reparem aqui, ó, é igual, não é igual. É a mesma coisa, só que nós colocamos aí que
é diferente. Aquilo que não é igual, obviamente, é diferente. Então, o tracinho, esse tracinho aqui, ó, ele continua sendo uma negação. Aí, ó, nós temos a próxima leitura aí, ó. O conjunto A, aí temos um C. Esse C significa está contido em B, que é a leitura que a gente faz da frase toda. A está contido em B, beleza? No próximo símbolo aí nós temos a negação do primeiro, ó. Temos uma barrinha cortando. O que significa? Não está contido. Então, o conjunto A não está contido em B, que é o que está escrito aqui, ó. A não está contido em B. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo slide. Ó, no próximo slide aí nós temos o C invertido. Esse C invertido, cuidado para não confundir. Ele vai significar uma questão também de continência, que está contido, só que ao contrário. Ao invés de eu escrever o C, eu escrevo o C ao contrário, significando que contém. Então aqui a gente está dizendo que é o seguinte, o conjunto A contém o conjunto B. Isso é a mesma coisa que dizer que B está contido em A, só que escrito de outra forma. Ou seja, é só a gente interpretar da seguinte maneira. Para onde tiver virado o C, é que vai estar o conjunto maior, beleza? Vamos voltar no slide anterior, que a gente vai perceber isso. Ó. No slide anterior, a boca do C está virada para o conjunto B. Olha aí, ó, a boca do C aqui, ó, essa parte do C, está virada para o conjunto B. Significa que o B é maior que o A. No próximo slide, a boca está virada para o A. Então, significa que o A, ó, é maior que o B. Beleza? Então, A, nesse caso, contém o elemento do B. Ou seja, ele é maior que o B. Maior ou igual, tá? A gente pode dizer que é maior ou igual. Próximo tópico aí, ó. Próximo tópico, nós temos o contém, só que com uma barrinha. Então, como é que a gente vai ler? Lembrando que a barrinha cortando aqui é uma negativa, isso significa uma negativa, uma negação. Então, se o de cima era contém, o de baixo vai ser não contém. Então, o conjunto A não contém o conjunto B. Beleza? Próximo aí, ó. Próximo a gente já falou em aulas anteriores também. Assistam as aulas anteriores. Se tem dúvida, pergunte para mim. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode mandar e-mail para o suporte Sou Marinheiro, pode tirar as dúvidas pelo próprio Google Classroom, que às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então perguntem, só não deixe de perguntar. Mas aqui significa o seguinte, ó. Aqui é o complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Nós vamos ler assim, ó. Complementar de A em relação a B. Tá vendo aí como é que uma simbologia simplifica uma frase muito grande matematicamente? Então, matemática ele é preguiçoso, a gente tem que lembrar disso. São só maneiras de escrever, maneiras de não escrever uma frase, beleza? Maneiras simbólicas de representar uma frase. Na parte de baixo aí nós vamos ter uma negação, ó, uma subtração. Então aqui é o conjunto A menos o conjunto B, beleza? Menos, ó, tá aí em vermelho, os dois estão em vermelho. E na próxima nós vamos ter o símbolo de conjunto vazio, ok? Conjunto vazio. Essa bolinha aqui, ó, essa bolinha significa conjunto vazio, a bolinha com traço no meio. Ou seja, é um conjunto que não tem elemento nenhum. Próximo slide. No próximo slide aí, ó, nós temos duas simbologias nas quais a gente já falou também em aulas anteriores. A primeira significa a interseção. Então nós vamos fazer a leitura como A interseção B. Na segunda nós temos a união B. Essa união, gente, como vocês viram no slide anterior, nós tínhamos aqui o sinal de menos. Reparem vocês que em teoria de conjuntos não existe o mais, tá? Existe a união. Então essa união, ela é equivalente a uma soma de dois conjuntos, tá? Ela é equivalente a essa operação aqui. Só que essa operação em conjuntos não existe. O que existe é a união, ok? União de cima é interseção. Não faz sentido a gente falar de soma em teoria de conjuntos. A gente fala, na verdade, em união. Por que não faz sentido falar de soma? Porque se eu tenho dois conjuntos nos quais eles têm elementos diferentes, mas esse conjunto tem algum dos elementos que esse conjunto também tem, se eu somar, a soma não dá aquela soma algébrica no qual a gente está acostumado. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu tenho um conjunto B, que ele é formado pelos conjuntos A e B, ok? E eu tenho um conjunto A, que é formado pelos elementos A e C. Eles são iguais?
Obviamente que não são. Por quê? Um tem os elementos A e B, o outro tem os elementos A e C. Se eu fosse fazer a soma, quantos elementos o conjunto da soma desses dois conjuntos teria? A resposta mais rápida que a gente tem é 4, mas na verdade não é. Por quê? Porque esses dois elementos aqui, eles são iguais, certo? Então a união, que é na verdade a soma, não existe soma em conjuntos, existe união, ele vai dizer na verdade que a união desses dois conjuntos só tem 3 elementos. Eu explico isso em aulas anteriores. Se você não entendeu, me pergunta para não ficar com dúvida, tá? Próximo símbolo aí, ó, para todo. Para todo. É um A de cabeça para baixo, tá, gente? Esse A de cabeça para baixo aí significa para todo. Professor, eu não entendi esse para todo. Esse para todo, gente, só vai fazer sentido quando a gente lê uma frase matemática, tá? Eu vou dar um exemplo disso nos próximos slides e vocês vão ver que vai fazer mais sentido. Tanto esse quanto esse aqui de baixo aqui, ó. Esse aqui significa existe ao menos um, ou pelo menos um. Toda vez que a gente vê esses dois símbolos, então, desse daqui eu vou estar falando que para todo significa para todo, e esse aqui significa existe ao menos um. Mas temos que lembrar aquilo que eu estou repetindo aqui ao longo da aula. O matemático ele não gosta de escrever isso nem isso. Ele apenas coloca um símbolo para exemplificar tudo aquilo que ele quer dizer, beleza? Vai fazer sentido daqui a pouquinho quando eu der um exemplo. Vamos lá, próximo slide. No próximo slide aí nós vamos ter uma negativa do para todo, né? A negativa do para todo vai significar não existe. Ó, desculpa, do para todo não, do existe ao menos um, né? Vamos voltar aqui para tirar a dúvida aqui, ó. O E significa, esse Ezinho ao contrário, espelhado, significa existe ao menos um. O próximo vai significar que não existe, tá? Eu poderia escrever também que não existe algum, não existe nenhum, tá? Mas é mais fácil eu escrever não existe, beleza? Próxima simbologia aí, ó. Essa setinha aqui, ó, significa se P, então que. Então aqui está escrito se P, então que. Não, professor, não estou entendendo nada, não faz sentido para mim. Vai entender quando eu der o exemplo, calma. E essa setinha dupla aqui, ó, setinha divide de mão dupla, significa que P e Q são equivalentes, beleza, pessoal? Vamos para os nossos exemplos aí desses últimos símbolos, que vocês vão entender melhor. Então, galera, primeiro exemplo aí, ó, essa frase matemática aí tá meio torto, mas eu creio que vocês conseguem entender. Vamos ler ela juntos, ó. Aí nós temos dois símbolos para encurtar uma frase matemática e a gente teria que escrever com várias palavras. Ó, para todo, isso aqui significa para todo, tem que lembrar. Ó. Então, para todo o quê? Para todo A, vírgula. A, o que significa esse C aqui? Está contido, faltou em A. Gente, isso daí não é difícil de entender matematicamente. Vamos explicar aqui, ó. Mas vocês entenderam o que está escrito? Nós temos dois símbolos e temos um conjunto apenas. Um conjunto aí que ele está trabalhando e temos dois símbolos aí para encurtar essa frase toda. Mas essa frase aqui é a mesma dessa, beleza? As duas são iguais, as duas são idênticas. A gente só encurtou essa frase maior, essa frase aqui que está sublinhada, só encurtamos essa frase com dois símbolos, ok? O que está em vermelho aí é igual, é equivalente, tá? Vamos tentar explicar essa frase, para não ficar voando isso daí. Se nós temos aí um conjunto A, vamos desenhar o conjunto A aqui abarcado por essa bolinha amarela, esse seria o conjunto A. Com vários elementos dentro dele, vamos colocar aqui, esse é um elemento, esse é um elemento, esse é um elemento. Não vou dar nome para os elementos não, mas imagina que essas 4 bolinhas aí são os elementos do conjunto A. Ou seja, o conjunto A tem apenas 4 elementos. Aí, vamos tentar imaginar um conjunto maior aqui em volta do A. Vamos desenhar em laranja aqui, em volta do A. Esse conjunto aí laranja, ele está contendo o A, ou seja, vamos chamar esse conjunto aqui de A', ok? Esse conjunto é o A', é diferente do A princípio, mas a gente está vendo aí pelo diagrama que ele é maior que o A. Então, se o A' é maior que o A e o A está dentro do A', vocês estão vendo aí que ele está dentro, a gente pode escrever o seguinte, ó, o conjunto A está contido no conjunto A', beleza? Tá certo matematicamente. Aí se eu disser para vocês que esse conjunto A',
ele não tem nenhum elemento a mais que o conjunto A, ou seja, então há uma desconfiança, há uma desconfiança e há uma forte desconfiança que a gente pode escrever o seguinte, ó, se o A' não tem nenhum elemento a mais que o A, eu posso escrever que o A' é igual, na verdade, ao conjunto A. Opa, então se o A' é igual ao A, eu posso reescrever essa frase aqui, beleza? Eu posso reescrever essa frase aqui de cima. Então, reescrevendo essa frase de cima, desculpa que o slide girou aqui, vamos lá, vamos voltar para o lugar. Aí, ó, reescrevendo a frase anterior, a gente pode escrever assim, se o A' é igual ao A, então o próprio A está contido dentro dele mesmo, beleza? A está contido em A, então é isso que essa frase significa, tá, pessoal? Então, uma frase muito grande para escrever, mas que, usando a simbologia de teoria de conjuntos, nós conseguimos encurtar ela para essa frase pequenininha aqui, tá? Vamos para o próximo slide aí. Galera, a próxima frase matemática que eu quero mostrar para vocês é essa frase aí, ó. É uma frase cheia de símbolos, que parece um bicho de 7 cabeças, só que se você pegar a tabela que eu disponibilizei aí para vocês, vocês vão conseguir ler ela facilmente, não tem erro, tá, pessoal? Eu vou ler junto com vocês aqui essa frase, vamos lá, ó. Aí nós temos a seguinte frase, ó. Nós temos um conjunto aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó. Se o conjunto A é diferente de vazio, ó, então, pelo menos um X pertence ao conjunto A. É isso que ele está dizendo, ó. Vamos com calma aqui, ó. Se o conjunto A é diferente de vazio, então, tem que lembrar que essa setinha aqui significa se então, beleza? Eu vou escrever a frase ainda. Então, ao menos algum X, tal que esse X pertence ao conjunto A, beleza? Vamos escrever essa frase aí então, ó. Vamos lá, escrevendo essa frase. Se, ó, escrevendo aí com vocês, ó. Se A, vamos lá, é diferente, eu vou relacionar para vocês cada frase com cada símbolo, tá? Se A é diferente do, esse do aqui é amarelo porque ele é só um conectivo de português, não é de matemática, do conjunto, ó, avança do conjunto vazio, se A, ó, vamos lá, se A é diferente do conjunto vazio, então, ó, vamos lá, vamos parar por aqui para dar uma explicada, uma relacionada de cada elemento com cada símbolo, ó. Esse é diferente aqui, ó, tá se relacionando com esse símbolo aqui. Esse símbolo significa isso. Conjunto vazio. Qual o símbolo que está exemplificando aí conjunto vazio nessa frase? É esse símbolo aqui, tá? Se, então, esses dois conectivos aqui, ó, esses dois, tá? Esses dois estão onde? Estão aqui nessa setinha aqui, ó. Essa setinha significa se, então, beleza? Vamos voltar aqui para dar uma limpada na frase. Eu creio que vocês devem ter entendido aí, de acordo com aquilo que eu sublinhei. Continuando a frase aí, no próximo símbolo seria esse, ó. O que esse é ao contrário significa? Significa que existe ao menos um. Então, existe, vamos lá, existe ao menos um X, ó, então, existe ao menos um, tá se relacionando com esse carinha aqui, ó, com esse cara aí, beleza? Existe ao menos um X, cadê a frase? Existe ao menos um X, aí eu não coloquei o tal, porque a frase ia ficar muito esquisita, mas a gente pode escrever assim para conectar, beleza? Ó, tal que X, opa, desculpa aí quando virou aqui a tela, só um instante, tal que, vamos escrever embaixo, ó, tal que X pertence, ó, o símbolo de pertinência aí, pertence a o conjunto A, beleza? Tal que X pertence a A. Gente, deixa eu explicar. Agora que a gente já entendeu o que cada símbolo, ó, pertence a isso aqui, tá? Pertence, eu vou sublinhar de cores diferentes aqui para vocês, ó. Então, pertence a isso aqui. Vamos lá, volta, seleciona outra cor. Pertence significa isso, pertence a, ok? Esse símbolo significa isso. Esse símbolo aqui significa existe ao menos um, aqui de branco.
Vamos lá, vamos pegar outra cor aqui. Aqui, azul escuro. Conjunto vazio é esse carinha aqui. É diferente de... É esse carinha aqui. Deixa eu pegar uma cor mais destacada. Pode ser essa cor aqui. Ó. Esse carinha aqui significa isso. E o nosso se, então, esses dois aqui, ó, se e então, é dessa setinha aqui, beleza? Tudo coloridinho para vocês perceberem a diferença. Mas vamos lá, vamos explicar matematicamente essa frase. Eu vou dar uma limpada na tela para explicar para vocês. Então, pessoal, explicando matematicamente essa frase aí, matematicamente, o que isso significa? Aqui, na primeira frase, nós temos a seguinte afirmação. O conjunto A é diferente do conjunto vazio. Ou seja, se nós desenharmos aqui um conjunto A, dizer que ele é diferente do conjunto vazio significa que ao menos algum elemento ele tem. Ele tem que ter algum elemento. Se ele não tivesse nenhum elemento, desse modo aqui, ó, tá vendo que ele está vazio. Então, se ele fosse dessa forma, então a gente teria que escrever A igual a vazio, beleza? Mas está escrito que A é diferente de vazio, beleza? Então, existe ao menos algum elemento aqui dentro, tem que existir, né? E é isso que está escrito no resto da frase, ó. Se A é diferente de vazio, então, pelo menos algum X, tal que X pertença a A, ok? Então, é isso que está escrito. Pelo menos algum elemento X, tal que esse X vai pertencer a A. Existe pelo menos algum elemento ali dentro. É isso que a frase está significando. É bem simples de entender. Vejam vocês o poder dessa frase matemática, pessoal. Essa frase desse tamanhozinho aí, ó, salva a gente de escrever isso daí tudo, tá? Salva a gente de escrever tudo isso daí, beleza? Então, a frase são elementos poderosíssimos aí são símbolos poderosíssimos que faz a gente encurtar uma frase desse tamanho aí, uma frase curtinha, que é essa frase aqui de cima, beleza? Essa frase aqui de cima sozinha significa isso daqui tudo, ó. Isso daqui tudo, ok? Vamos para o próximo exemplo aí, e é o último exemplo antes da gente encerrar a aula. Galera, como último exemplo aí, então, nós temos a seguinte frase. Ó, se A está contido em B, isso é equivalente a dizer que B contém A, ok? Então, essa dupla seta aí significa equivalência. Opa, pera aí um pouquinho, pessoal, pera aí um pouquinho. Deixa eu corrigir isso daqui, porque eu mesmo me confundi. Não confundam vocês, tá? Ó, vamos apagar essa frase aí e vamos escrevê-la de novo, ó. Se A está contido em B, vamos lá, isso implica, ou seja, isto é equivalente a eu dizer que B, aqui, ó, tem que lembrar que o lado maior é para o lado do maior conjunto, contém A. Agora tá certo. Volta aqui que o A é amarelo. Isso, aí, ó. Então, se A está contido em B, significa que B contém A. Vamos escrever essa frase juntos? Ó, vamos lá. Então, começa aqui, ó. Se A está contido em B, aí eu vou escrever isso implica, tá? Isso implica, ou seja, isto é equivalente, mas eu vou escrever isso implica, que a gente também pode interpretar esse símbolo aqui como isso implica. Isso implica que isso implica que, aí eu vou escrever embaixo aqui o restante, B, em vermelho de novo, B contém A, tá? Aí vamos lá, vamos relacionar as frases com as simbologias, vamos lá. Está contido em é esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de está contido. Ó, próxima frase aí e sua relação, ó. Isso implica que essa dupla seta aqui, ok? E contém, aqui, ó, contém esse Czinho aqui virado ao contrário. Para a regra do Czinho, a gente tem que lembrar que o lado maior, aqui, o lado que está aberto do C, é onde está o conjunto maior. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro a vocês que nessa aula eu disponibilizei um material com todos esses símbolos aí junto da lista de exercícios. Nós temos o exercício aí para vocês marcarem verdadeiro e falso.
Tendo dúvida, entre em contato comigo pelos canais, beleza? Espero que vocês tenham gostado. A aula encerra-se aqui o nosso primeiro capítulo de conjunto, nós temos mais um capítulo ainda. E é isso aí, gente. Vamos estudar, que eu tenho certeza que essa vaga de marinheiro ou marinheira vai ser de vocês. Abraço. Fala, galera. Você gostou da aula? Se sim, comenta, compartilha, curte nosso vídeo, que isso nos ajuda a manter aqui no canal, ajuda a gente a manter as aulas atualizadas e a sempre estar postando novos vídeos para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.